Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do nosso MSA. Hoje nós vamos aprender sobre o intervalo. Qual é o conceito de intervalo? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre os intervalos melódicos e harmônicos. Vamos também classificá-los, claro, de uma forma bem resumida, aquilo que está apenas ensinando no MSA, tá? Não vou me aprofundar sobre as classificações do intervalo por enquanto, tá bom? Então, vamos aprender os saltos de intervalo, vamos falar sobre os intervalos simples e compostos também, tá? E muito mais dicas aí no decorrer da nossa aula. Para você que ainda não me conhece, eu sou Decele, sou organista oficializada, sou instrutora na Congregação Cristã no Brasil, sou professora particular nas minhas horas vagas, né? E o meu objetivo aqui é partilhar com vocês, dividir um pouquinho com vocês, fazer parte da progressão dos estudos musicais de vocês, né? Então, sem muitas conversas, vamos iniciar nossa aula. Intervalo é a distância entre dois sons. Coloquei aqui as 7 notas musicais, ó. Vamos perceber que, ó, do Dó para o Ré, nós temos uma distância, tá? Eu não vou me adentrar aqui na parte teórica de tom e semitom, tudo bem? Porque o MSA não está trazendo esse assunto aí. Então, vamos aqui de uma forma bem simplória e bem, como se diz, bem abreviada mesmo. Vamos tentar entender dessa forma aí. Do Dó para o Ré, nós temos uma distância de sons, tá? Do Ré para o Mi, outra distância. Do Mi para o Fá, outra. Do Fá para o Sol, outra. Do Sol para o Lá, outra. Do Lá para o Si. O que é interessante vocês saberem? Que a distância, ela é entre dois sons apenas. Não é entre 3, entre 4, tá? Entre duas notas que vão ser entoadas, tá? Eu posso, do Dó para o Mi, nós temos duas notas. Digamos assim, eu tiro o Ré do Dó para o Mi, vai existir uma distância, tá bom? Entre dois sons. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre o intervalo melódico. O intervalo melódico, ele se verifica quando as notas soam sucessivamente. Olha só. Eu trouxe aqui duas notas que eu falei. Precisamos ter duas notas para ser um intervalo, dois sons. Existe entre essas duas notas aqui uma distância. Quantas notas eu tenho aqui ao todo? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu tenho uma distância entre 4 notas. Mesmo, eu só vou tocar duas notas, mas existiu uma distância entre o Dó até chegar ao Fá. Tá bom? Teve aí uma distância de 4 sons. Tá bem? Vamos lá. Aqui, ó. Do Dó para o Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Uma distância de 4 notas. Tá bom? E observa aqui. Tanto esse quanto esse compasso aqui, ó. Vou tocar primeiro o Dó. Depois eu vou tocar um Fá. Nós temos um intervalo entre 4 sons. E como esses sons vão ser entoados sucessivamente, um após o outro, nós vamos chamar ele de intervalo melódico. Ó. Intervalo melódico. Porque ele não vão ser tocados juntos, em harmonia, tá bom? Eles são sucessivamente. Olha o olhar dele aí horizontalmente, tá bom? Olha aqui, ó. Do Si para o Sol. Si, Lá, Sol. Nós temos uma distância aqui, ó, entre 3 notas. Eu vou tocar duas, mas existiu uma notinha aqui que eu pulei, uma tecla aqui que eu pulei, falando aí do nosso teclado, né? Existiu uma tecla que eu pulei, que eu não precisei tocar. Vou tocar só 2 notas, mas aqui eu tenho 3 sons, eu tenho uma distância entre 3 sons. E é um intervalo melódico porque está nesse olhar. Primeiro eu toco essa, depois eu toco essa sucessivamente, tá? E olha aqui também, ó, um intervalo melódico de 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 sons eu tenho aqui um intervalo melódico.
Uma outra coisa que eu gosto de acrescentar aqui, que é interessante vocês observarem, que esse intervalo, por exemplo, ele tá ascendente, ó, ele tá subindo no pentagrama. Já esse aqui tá descendente, ó, ele tá descendo o pentagrama. Primeiro eu toco essa, depois eu volto, ó, eu desço no pentagrama, eu volto no teclado para tocar uma nota mais grave. Eu tenho aqui um intervalo descendente, intervalo ascendente, intervalo descendente. Esse intervalo também é ascendente, ele tá subindo. Eu vou subir no teclado também. Tá bom? Vamos falar agora sobre o intervalo harmônico. Ele acontece quando as notas soam simultaneamente, ou seja, quando elas são tocadas juntas. Vamos ver no olhar da notação musical. Aqui na partitura, ó, ele sempre tem esse olhar aqui vertical. Toda vez que vocês verem as figuras assim, uma acima da outra, são intervalos harmônicos, são notas para serem entoadas, tocadas juntas ao mesmo tempo. Tem instrumentos aí que não será possível. Os instrumentos melódicos não será possível aí fazer um intervalo harmônico. No caso, o nosso instrumento, que é um instrumento harmônico, é possível sim a gente tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. E vai soar elas harmonicamente, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui um intervalo entre uma, duas, três sons, 3 notas, tá? Um intervalo harmônico. Tudo bem? Aqui também, não tem nem como eu classificar se ele é ascendente ou descendente, porque vai muito do meu olhar. Posso classificar ele aqui como ascendente, né? Primeiro eu vou tocar uma, depois eu vou tocar mais aguda. Posso classificar ele como ascendente, mas o harmônico, geralmente, como ele vai ser tocado ao mesmo tempo, a gente nem classifica como ascendente ou descendente, tá? Eu tenho aqui o intervalo Sol, Lá, Si entre 3 sons. Aqui também é harmônico, tá? Nesse caso daqui, lembra que eu falei que o intervalo ele é entre 2 sons? Então, eu tenho que ter uma visão de como classificar isso aqui, ó. Existe uma distância do Lá para o Dó e existe outra distância do Dó para o Mi. São 2 distâncias que eu tenho aqui, tá bom? Se eu olhar qual é a distância entre o Lá e o Mi, aí sim eu vou poder ter outra distância. Vamos lá, ó. A distância entre o Lá para o Dó são 3 sons. Lá, Si, Dó. É uma distância entre 3 notas. Do Dó, a distância entre do Dó para o Mi também é uma distância entre 3 notas. Já se eu for olhar a distância do Lá até o Mi, eu vou ter uma distância de 1, 2, 3, 4, 5 notas. Uma distância entre 5 notas. Conseguiram compreender essa parte? Olha aqui. O mesmo caso acontece aqui. Nós temos aí um intervalo harmônico também, tá? Seguindo aqui, ó, os intervalos se classificam conforme o número de notas contidas neles. Ou seja, notas existentes entre o primeiro som, inclusive, e o segundo, inclusive, sendo classificada em intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e vai, etc. Também podemos chamar eles de saltos. Olha só. Do Dó para o Ré, eu tenho aqui um intervalo melódico, ascendente. Do Dó para o Ré, eu tenho quantas notas? Dó, Ré. Eu tenho 2 notas, então eu tenho aí um intervalo de segunda. Olha aqui, ó, do Sol para o Lá, Sol, Lá, intervalo de segunda também. Aqui, do Si para o Dó, intervalo de segunda, são 2 notas apenas. Não existe nenhuma tecla, nenhum som entre eles, tá bom? Do Mi para o Fá, intervalo de segunda também. Observa que todos são intervalos melódicos e ascendente aqui. Intervalos de segunda, melódicos e ascendentes. Intervalo de terça, são 3 sons. Dó, Ré, Mi, 3 sons, intervalo de terça, ó. Outro intervalo de terça aqui, ó. Sol, Lá, Si, 3 sons, intervalo de terça. Bem tranquilo classificar isso. Ó, Si, Lá, Sol, eu tenho um intervalo aqui melódico descendente, ó, desceu no pentagrama, ó, Si, Lá, Sol, 3 sons, intervalo de terça também. Outro intervalo aqui descendente, ó, Mi, Ré, Dó, 3 sons, 3 notas, intervalo de terça. O intervalo de quarta segue a mesma lógica, são 4 sons, 4 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, 4 sons. O intervalo melódico aí, ascendente, né? Do Sol para o Dó, Sol, Lá, Si, Dó, 4 sons também, intervalo de quarta. Do Si para o Fá, nós temos um intervalo melódico descendente, ó. Si, Lá, Sol, Fá,
voltei. 4 sons também. Do si para o fá, nós temos 4 notas, intervalo de quarta. Do mi para o si, novamente. Mi, ré, dó, si. 4 sons, 4 notas, intervalo de quarta. Intervalo de quinta, mesma lógica do dó para o sol, são 5 notas. Do sol para o ré, 5 notas. Sol, lá, si, dó, ré, 5 sons. Intervalo de quinta. Do si para o mi, intervalo de quinta. Si, lá, sol, fá, mi. Na forma descendente, ele desceu no pentagrama, né? 5 notas, intervalo de quinta. Do mi para o lá, também um intervalo de quinta. Vamos agora conhecer o intervalo de sexta. Também tem uma distância entre 6 sons. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. 6 sons. Intervalo de sexta. Do sol para o mi, 6 sons. Intervalo de sexta. Do si para o ré, ó. Si, lá, sol, fá, mi, ré. 6 sons, tá? Aqui na partitura, vocês podem até estar contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sons. Tá bom? Intervalo de sexta. Do mi para o sol, intervalo de sexta também. Mi, ré, dó, si, lá, sol. Parei no sol, intervalo de sexta. Segue a mesma lógica para o intervalo de sétima, tá? Nós temos aqui, ó, sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. 7 sons. Pode contar aí. Vocês vão encontrar 7 sons, intervalo de sétima. Aqui, do dó para o ré também o intervalo de sétima. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Lembrando que, como ele desceu no pentagrama, eu vou obedecer a escala descendente, ó. Forma inversa. Dó, antes do dó, si, antes do si, lá, antes do lá, sol, antes do sol, fá, antes do fá, mi, antes do mi, ré. E nós trago aqui outro exemplo de um intervalo de sétima, que é do mi para o fá, tá bom? O intervalo de oitava são 8 sons, é a mesma lógica. O interessante do intervalo de oitava é que ele sempre vai ser, as duas notas vão ter o mesmo nome, do dó até chegar o outro dó, vai dar certinho as 8 notas, tá bom? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 8 sons, que é o que chamamos de uma oitava. Do sol até o outro sol, 8 sons, um intervalo de oitava. Do ré, ó, descendente, até o outro ré, descendente, um movimento descendente, porque primeiro eu vou tocar essa nota que tá mais aguda, depois eu vou tocar essa que é mais grave, movimento descendente. Aí nós temos um intervalo descendente, melódico descendente, tá? E é um intervalo de oitava também, porque é a distância entre 8 sons. Aqui, do mi ao outro mi, também um intervalo de oitava, descendente e melódico. Vamos falar sobre os saltos. Ó, são também chamados de salto. Ou seja, eu posso classificar de duas formas. Ou eu falo intervalo, ou eu falo saltos, ó. Nós temos 5 sons. Antes eu falaria que era um intervalo de quinta. Eu posso falar também que é um intervalo de um salto de quinta, a mesma coisa, ó. Do sol para o sol. Ó, o mesmo nome, eu já entendi que é um intervalo de oitava. Um salto de oitava. Posso chamar que é um salto de oitava. Então é bem tranquilo isso aqui. Ou você chama de intervalo ou chama de salto. Aqui, ó. Ré, dó, si. 3 sons, intervalo de terça. Podemos chamar de salto de terça. Do mi para o si. Mi, ré, dó, si. Descendente, 4 sons, intervalo de quarta. Podemos chamar de salto de quarta e aí segue para todos, tá bom? Aqui logo abaixo ele fala sobre os intervalos simples e compostos, ó. Os intervalos simples contêm de 2 a 8 notas sucessivas dentro do intervalo. Vamos lá, ó. O que que ele quer dizer? Só vai ser intervalo simples se for intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava. Ultrapassou a oitava, ele já é classificado como um intervalo composto. Nós temos aqui o exemplo de um salto de quinta, intervalo simples. Outro exemplo aqui, ó, o intervalo de oitava. Um salto de oitava é um intervalo simples também, não ultrapassou a oitava, tá? Aqui, ó, do ré para o si. Ré, dó, si, intervalo de terça, salto de terça. Não ultrapassou a oitava. Continuo com o intervalo simples, melódico, descendente, simples. Aqui eu tenho o intervalo melódico, ascendente, porque subiu no pentagrama, e o intervalo simples. Aqui, ó, do mi para o si, ó. Intervalo melódico, descendente. Será que é simples? Ó, mi, ré, dó, si, 4 sons.
salto de quarta, e é um intervalo simples que não ultrapassou a oitava. Já o intervalo composto, ele contém acima de 8 notas, ou seja, ultrapassou a oitava, é intervalo composto. Ó, aqui, ó. Do dó para o ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, 9 sons, ultrapassei minha oitava, tá? Eu tenho um salto de nona aí. Eu tenho um intervalo composto, ó. É o intervalo melódico, ascendente e composto. É um salto de nona. Do mi para o sol, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, 10 sons, ultrapassei minha oitava. Intervalo melódico, ascendente e intervalo composto, ó. Nós temos um salto de décima, tá? Aqui, eu tenho aqui o intervalo harmônico, tá? Com a distância do ré para o sol. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. 11 sons. Um salto de décima primeira. Tem um intervalo composto. Ultrapassou a oitava, intervalo composto. Do dó para o lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Não é esse lá que eu estou falando, ó. Cuidado, ultrapassei. Por isso a importância de vocês acompanhar aqui. Linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Olha aqui, ó. Dó, ré, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, cuidado aí na hora que você falar, do dó pro lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, só 6? Não, nós temos vários lá. Tá entendendo? Um pentagrama, então presta atenção aí. Temos 13 aqui, um salto, 13ª. E nós temos aqui um intervalo composto e harmônico, não é? Vamos agora resolver esse exercício da página 36. Ó. Adicione a clave do seu instrumento e classifique os intervalos, conforme o exemplo que está aqui. No meu caso, que eu ensino órgão eletrônico, teclado, piano e tal, então vamos à nossa voz principal, clave de sol. Nosso soprano, vou colocar aqui a clave de sol nos 2 pentagramas. Se o seu instrumento, a voz principal é a clave de fá, coloca a clave de fá. Tá bom? Todo caso, acompanha aí, siga sempre a instrução do seu instrutor, tá bom? Então, vamos classificar agora. Aqui tem um exemplo que nós temos um salto de terça e aqui, do mi para o dó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto de sexta. Só contar, linha, espaço, até chegar lá, tá bom? Ó, é melódico ascendente. Aqui já é um descendente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, intervalo, um salto de quinta. Tá? Do sol ao outro sol, eu tenho intervalo de oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intervalo de oitava, um salto de oitava. Tá bom? Como vai ser um pouquinho difícil para mim aqui, ó, acompanhar aqui com o mouse, eu vou contar para vocês, para ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Do ré e o mi. Ré, mi, 2 notas, salto de segunda. Tá? Do dó para o fá. Dó, ré, mi, fá, salto de quarta. Do si, olha que um intervalo descendente. Do si para o dó. 1, 2, tá? O si tá no espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descendente. Do si ao dó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Salto de sétima. Do si ao sol, descendente, si, lá, sol, voltando, né? 3 sons, salto de terça. Do fá para o mi, salto de segunda, descendente, né? Melódico descendente. Do sol para o dó, sol, fá, mi, ré, dó. 5 sons, salto de quinta, melódico descendente também. Do mi para o ré, já temos o melódico ascendente, ó. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, salto de sétima, do mi até o ré aqui, eu contei 7 sons. Se você quiser fazer isso até no teclado mesmo, ficar mais fácil, tá? Mas sempre acompanhe aqui para que você não se perca e não erre aí também a distância, tá bom? Do dó para o fá, dó, si, lá, sol, fá, um salto de quinta, 5 sons, tá? Só confere, ó. Linha, espaço, 1, 2, 3, 4, 5, parei aqui no quinto. Então, a distância entre 5 sons aqui é um salto de quinta. Então, essa é a resolução do exercício 1 da página 36. Bom, gente, chegamos ao fim de nossa aula. Eu espero muito, de coração, que vocês tenham compreendido, tá? Tentei ao máximo aí, num passo a passo, para vocês compreenderem. Não é um assunto assim tão difícil, até porque ele não tá aprofundado, né? Tá uma coisa bem
sintetizada mesmo. Mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou ficar muito, muito feliz. Vou tentar ao máximo responder a todos. Tudo bem? Até nossa próxima aula!